Imagine acordar todos os dias sabendo que seu chefe é um monstro, gritando na sua cara, cuspindo saliva enquanto te humilha por ser mulher ou de uma minoria. Ele acha que é intocável, protegido por um sistema corrupto. Mas e se as vítimas dele se unirem e virarem o jogo? Essa é a história de como um valentão corporativo foi esmagado pela coragem das pessoas que ele tentou destruir. Prepare-se, porque isso vai te deixar sem fôlego. Se você já sonhou em ver um chefe abusivo sendo desmascarado publicamente, dá um like agora, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder mais histórias de vingança épica como essa. E se você já enfrentou um tirano no trabalho, comenta, eu já passei por isso. Vamos mostrar que ninguém está sozinho nessa luta. Vamos mergulhar nessa história que veio direto do Reddit, mas expandida com todos os detalhes suculentos que vão te fazer sentir como se estivesse lá no escritório, sentindo o ar pesado de tensão. Tudo acontece no que chamaremos de Reino Disfuncional de Nod, um departamento de finanças numa organização governamental, daqueles lugares onde a burocracia reina e o poder corrompe até os mais comuns dos mortais. Conheça o antagonista principal, Capitão Sobel. No começo, ele não parecia um vilão de filme. Eu o conhecia há 20 anos. Ele era só um cara normal, um advogado reservista nas Forças Armadas, lidando com contas e livros contábeis. Tinha uma confiança quieta, quase admirável. Ele era brilhante no papel, daqueles que resolvem problemas complexos sem piscar. Eu o respeitava, sabe? Achava que ele era um dos bons. Mas isso foi antes do poder subir a cabeça dele como um veneno lento, transformando-o em algo irreconhecível. O departamento era um ninho de víboras disfarçado de escritório, uma cultura tóxica, um verdadeiro clube de meninos onde os garotos de ouro, aqueles caras brancos, privilegiados, cheios de ego, eram mimados como reis. Eles achavam que seu trabalho era o centro do universo, o pilar que segurava tudo. Qualquer um fora desse círculo, apenas barulho de fundo, dispensável. O chefe anterior de Sobel, um sujeito escorregadio que vamos chamar de vendedor de carros usados, porque ele vendia mentiras como se fossem carros velhos polidos, foi promovido para supervisionar várias seções. E quem ele escolheu para substituí-lo como gerente da seção de finanças? Sobel, é claro. Era o cargo gerencial mais baixo da hierarquia, mas para Sobel era como ganhar uma coroa de ouro. Ele se sentia invencível. A mudança foi como um interruptor sendo ligado. O homem decente evaporou. E no lugar surgiu um tirano arrogante, abusivo, com um ego inflado como um balão prestes a estourar. Ele brandia seu novo poder como um martelo, esmagando qualquer um que ousasse cruzar seu caminho. Seus alvos favoritos? Mulheres e minorias. Por quê? Porque talvez eles representassem tudo o que ele secretamente temia, competência que ofuscava dele e diversidade que desafiava seu mundinho fechado. Sua arma principal eram gritos que ecoavam pelo escritório como trovões, deixando todo mundo na ponta dos pés com o coração acelerado só de ouvir seus passos no corredor. Pense na hipocrisia dele. Sobel reclamava de infrações mínimas nos outros, tipo um relatório com uma vírgula fora do lugar, enquanto ignorava protocolos de segurança graves para si mesmo. Ele se achava acima das regras. Lembra da orientação para novos estagiários? Imagine a cena. Uma sala lotada de rostos jovens, ansiosos, cheios de expectativa pelo primeiro emprego de verdade. O ar está fresco com o cheiro de café recém-passado, e há um burburinho nervoso de conversas baixas. De repente, a porta se abre com um estrondo e Sobel entra como um furacão. Seu rosto está vermelho como um tomate maduro, veias saltando no pescoço como cordas esticadas. Ele para no centro da sala, olhos faiscando de raiva e berra com toda a força. Isto não é uma creche. Não estou aqui para cuidar de vocês. Se acham que vão ficar sentados o dia todo, pensem de novo. Saliva voa de sua boca, salpicando o ar. E os estagiários congelam, olhos arregalados, mãos tremendo levemente sobre as mesas. Um deles, uma garota de uns 20 anos, engole em seco, sentindo um nó na garganta. Não era motivação, era terror puro. Aquela sala, que deveria ser de boas-vindas, virou um campo de batalha psicológico. E isso era só o começo. Vamos falar de Sarah, uma analista financeira brilhante, de uma minoria étnica. Ela era meticulosa, o tipo de pessoa que revisava cálculos 3 vezes antes de enviar qualquer coisa. Seu trabalho era impecável,
números alinhados como soldados em formação. Um dia, durante uma reunião de equipe, Sobel se atacou do nada. Ele se levanta da cadeira, apontando o dedo para o relatório dela projetado na tela. "Isso é lixo, puro lixo!" grita ele, voz ecoando pelas paredes finas do escritório. O rosto de Sara arde de vergonha, bochechas quentes como se estivessem pegando fogo, enquanto ela tenta explicar: "Mas, senhor, eu verifiquei os cálculos 2 vezes. Está correto com base nos dados de..." Ele a interrompe, inclinando-se sobre a mesa, olhos estreitados. "Calha a boca, você não sabe do que está falando." Toda a equipe assiste em silêncio atônito, fingindo mexer em papéis ou telas. Sara sai da sala com lágrimas nos olhos, o peito apertado, sentindo como se tivesse sido esbofeteada publicamente. O pior? Seus cálculos estavam certos. Sobel estava errado, mas o seu ego não permitia admitir. Sara acabou pedindo transferência, destruída pela crueldade dele, carregando cicatrizes emocionais que demorariam anos para curar. Não parou por aí. Teve Maria, outra mulher de minoria, responsável por relatórios de orçamentos para transporte público. Era um trabalho rotineiro, mas vital. Um dia, Sobel explode na sala dela, batendo a porta com tanta força que o quadro na parede treme. "Você vai matar pessoas!" berra ele, bem na cara dela, saliva salpicando sua blusa. Maria pisca, confusa, o coração martelando no peito como um tambor. "Senhor, o relatório está baseado nos dados aprovados. Eu não entendo." Os colegas ao redor congelam, olhares desviados, o ar carregado de um silêncio desconfortável. Ninguém entendia a acusação. O relatório era sólido, sem falhas. Mas a raiva de Sobel não precisava de lógica. Era alimentada por preconceito. Maria estava certa. Ele, errado de novo. Ela passou o resto do dia com as mãos tremendo, questionando sua própria sanidade. E o incidente da copiadora? Isso foi ridículo. Um jovem funcionário, também de minoria, precisava copiar uns documentos urgentes. Ele vai até a máquina, uma copiadora comum, nada de especial, e começa o trabalho. De repente, Sobel surge como uma fera, olhos injetados, espuma praticamente saindo da boca. "O que você pensa que está fazendo? Você precisa de permissão por escrito para usar isso." O escritório inteiro para, teclados silenciam, conversas morrem. O jovem fica ali, suor frio escorrendo pelas costas, sentindo o peso de olhares curiosos. Era só uma copiadora, pelo amor de Deus, algumas páginas. Mas para Sobel, era uma invasão ao seu território. Seu reinado de terror se estendia além do escritório. Uma vez, ele confiscou o celular de uma jornalista em um evento público, apagando fotos dela sem consentimento. Ela registrou uma queixa formal, o coração acelerado de indignação, mas o vendedor de carros usados, o protetor fiel de Sobel, varreu tudo para debaixo do tapete com um "desculpe" falso, como se fosse uma brincadeira. Outra vez, ele acusou uma estagiária de ser preguiçosa na frente de todos, embora ela tivesse implorado por mais tarefas. "Você só fica aí sentada como uma preguiçosa", berrou ele, voz cortando o ar. Quando outra estagiária esperou do lado de fora do escritório dele para fazer uma pergunta simples, ele a acusou de espionagem e chamou a segurança. Espionagem, por estar num corredor público, com as mãos vazias e o rosto inocente. Cada reclamação contra Sobel ia parar nas mãos do vendedor de carros usados, que ria como se fosse piada. É assim que o Sobel é, dizia ele dando de ombros, enquanto o reclamante ficava ali, punhos cerrados de frustração. Ou pior, você é muito sensível, está inventando coisas. O sistema era viciado a favor dele. Sobel era intocável, e suas vítimas, majoritariamente mulheres e minorias, se sentiam impotentes, como se estivessem gritando em um vazio. Então, entra em cena minha amiga Lisa. Ela era uma estrela em outro departamento, com uma reputação impecável, projetos entregues no prazo, ideias inovadoras que salvavam tempo e dinheiro. Zero experiência em finanças, mas por razões que ninguém explica, talvez uma reorganização aleatória, ela foi transferida para a seção de Sobel.
Desde o primeiro dia, ele a colocou na mira, como um predador farejando fraqueza. Uma manhã cedo, o escritório ainda cheirando a noite anterior, ele invade a sala dela. Fica bem na cara dela, dedo a centímetros do nariz. "Você é uma mentirosa, calha a boca", ruge ele, referindo-se a uma chamada de emergência de um ano atrás que ela atendeu com 10 minutos de atraso, porque chegou às 4 da manhã. Saliva cai na bochecha dela, quente e nojenta. Lisa fica lá, tremendo, os punhos cerrados ao lado do corpo, sentindo uma mistura de raiva e medo que faz seu estômago revirar. As coisas escalaram rapidamente. Ele gritou com ela por um relatório que ela fez certo e ele errado. "Isso é ridículo! Você é ridícula!" berrava, rosto roxo de fúria, veias pulsando. O golpe final veio quando ele a acusou falsamente de um ato criminoso por um relatório antigo, de antes dela entrar na equipe. "Isso é criminoso! Você devia ser presa!" gritou, olhos esbugalhados como os de um louco. Lisa saiu dali arrasada, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto no banheiro, questionando se valia a pena continuar. Mas algo mudou dentro dela e em nós. Lisa não estava sozinha. Começamos a conversar, eu, Lisa e outras vítimas que sofreram em silêncio. Descobrimos 2 dúzias de mulheres com histórias semelhantes, datas, horários, testemunhas, as palavras exatas que Sobel usou para humilhá-las. Documentamos tudo em um dossiê grosso, como detetives montando um caso. Meu coração acelerava cada vez que adicionávamos uma nova entrada, sentindo que estávamos construindo uma arma contra o tirano. Levei o dossiê ao vendedor de carros usados, esperando o desprezo de sempre. Ele riu. "Ele tem TPT do exército, você está exagerando." Não engoli. Ele é advogado reservista, nunca foi acionado para combate. E mesmo que tivesse TPT, é seu trabalho ajudá-lo, não deixar que ele aterrorize as pessoas. Sugeri transferir Lisa para outra sessão. A resposta dele? Não afastamos vítimas de agressores, isso abriria um precedente ruim. Inacreditável! Lisa não teve escolha senão pedir demissão, deixando a organização com o coração partido, mas a determinação intacta. Enquanto isso, Sobel foi promovido. Transferiram-no para o departamento jurídico, supervisionando, ironia das ironias, queixas de igualdade de oportunidades. A raposa cuidando do galinheiro. Ele não parou os abusos. Atacou outra mulher, uma amiga dele até então, gritando por um relatório que ela acertou perfeitamente. Quando ela o enfrentou, calmamente dizendo: "Senhor, os dados confirmam minha análise." Ele dobrou a aposta, berrando tão alto que ecoava pelo corredor: "Você não sabe nada! Cale-se!" Mas o vento estava mudando. O vendedor de carros usados se aposentou e Sobel perdeu seu escudo protetor. Um novo chefe assumiu o departamento jurídico, um homem decente, do tipo que realmente ouve, com olhos cansados, mas justos. Fui até ele com o nosso dossiê, o peso dele na minha mão como uma âncora de esperança. "Você tem um problema com seu número 2, disse eu, voz baixa, mas firme. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. "Estou aqui desde abril. É agosto, e já recebi 8 queixas contra ele." Entregamos tudo. Histórias detalhadas, cronogramas precisos, listas de testemunhas, era uma montanha de provas. Uma semana depois, inspetores de fora chegaram, como anjos da justiça, internos. Eles entrevistaram vítimas uma a uma em salas fechadas, onde as mulheres finalmente podiam falar sem medo, vozes tremendo no começo, mas ganhando força. Revisaram registros antigos e descobriram mais de 30 mulheres que foram alvos de Sobel ao longo dos anos. As provas eram esmagadoras, como uma avalanche que não podia ser parada. Um mês depois, Sobel recebeu uma ligação de Washington, D.C. "Esteja aqui na segunda-feira", disseram, voz fria e oficial. Ele voou para lá, provavelmente achando que poderia se safar com seu charme falso e desculpas esfarrapadas. Em vez disso, enfrentou 7 horas de interrogatório brutal pelo subdiretor de inspeções e o subdiretor de recursos humanos. Eles o destroçaram peça por peça, questionando cada incidente, cada grito, cada humilhação. Sobel saiu dali destruído, o suor encharcando sua camisa,
rosto pálido como papel. Mandaram-no sair do escritório imediatamente, o rebaixaram de cargo e disseram para aguardar uma audiência formal. Um mês depois, o capitão Sobel simplesmente sumiu. Desapareceu sem despedidas, sem vestígios. O escritório parecia mais leve, como se uma nuvem de tempestade tivesse se dissipado para sempre. As mulheres que ele atacou podiam finalmente respirar fundo, sem o peso constante do medo. Quando Sobel saiu naquele último dia, ele não parecia mais o tirano gritão. Seus ombros estavam caídos, o rosto abatido, olhos vazios, sabendo que fora desmascarado. Pela primeira vez, era ele quem se sentia pequeno, insignificante. Lisa e as outras não fizeram uma festa. Não precisavam. O alívio era suficiente, aquele tipo profundo que te envolve quando a justiça é feita, lavando anos de dor. Essa história não é só sobre um chefe ruim sendo derrubado. É sobre o poder da união contra a injustiça. Sobre como os quietos, aqueles que anotam, esperam e planejam, podem causar a queda mais estrondosa. Sobel achava que era intocável, mas subestimou a resiliência daqueles que ele feriu. Às vezes, o karma chega devagar, mas quando vem, é implacável. Lembre-se, ninguém é invencível quando a verdade sai à luz. Se essa história te empolgou e te fez sentir aquela satisfação da justiça servida fria, aperta o like e se inscreva para mais contos de vingança épica do Reddit. Conte nos comentários, qual foi a justiça mais satisfatória que você já viu no trabalho? Ou se tiver sua própria história de um tirano sendo derrubado, compartilhe. Talvez a gente a destaque no próximo vídeo. Vejo vocês no próximo.